Hoje nós vamos falar sobre a terceira declaração profética, já nessa sequência desses 3 vídeos. A primeira declaração profética foi: o meu prazer está no Senhor. Nós vimos como é bom ter o prazer de estar na presença de Deus. A segunda declaração profética foi: a minha força está no Senhor. E vimos também como é maravilhoso nós contarmos com o Senhor, porque Ele faz do fraco forte. Ele nos dá força. E hoje nós vamos falar sobre a terceira declaração profética, que é muito importante. Essa terceira declaração profética está também no Salmo de número 84, a partir do versículo 8. Nós vamos ver o salmista fazendo uma oração, dizendo assim: ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Então, ele sai agora daquele momento de contemplação e de falar apenas, mas para um momento de pedir a Deus. Então ele começa a reconhecer que o Senhor é o Senhor dos exércitos e pede a ele para escutar, e ele chama a Deus o Deus de Jacó. Por quê? Porque quando eles falavam o Deus de Jacó, eles estavam lembrando da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, de todas as promessas que Deus tinha para o seu povo. E é de suma importância todo verdadeiro adorador ter consciência das promessas do Senhor, ter consciência do que a Bíblia fala acerca da sua aliança. Se você é um verdadeiro adorador, uma das coisas que você precisa fazer é amar a palavra de Deus, o estudo da palavra, a leitura da palavra, a oração. Porque quando você ora dentro daquilo que está na palavra de Deus, ou seja, com base na palavra de Deus, com conhecimento da palavra de Deus, a sua oração passa a ser uma oração muito mais eficaz. Inclusive mesmo quando você adora, quando você canta, quando você faz qualquer coisa em adoração a Deus, mas quando você tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, a sua oração passa a ser mais eficaz. E agora o salmista, ele vai dizer o seguinte: olha, versículo 9, ó Deus, que és o nosso escudo. Aqui, primeiro, como já falamos, primeiro ele fala de Deus como o seu prazer, depois ele fala de Deus como sua força, e agora ele fala de Deus como a sua proteção, aquele que protege, aquele que cuida, né? Então ele vai falar: ó Deus, que és o nosso escudo. Deixa eu lhe fazer já uma pergunta. Como que você está olhando para Deus? Porque eu sei que muitas pessoas, como eu já tenho falado, a pessoa pratica a parte da Bíblia que ela acredita. Então muitas vezes a pessoa clama a Deus de acordo com a perspectiva que ela tem sobre Ele, e essa perspectiva é de acordo com aquilo que ela conhece sobre Ele. Mas eu quero dizer que Ele é o nosso prazer, como já falamos, Ele é a nossa força, e agora o salmista está dizendo que Ele é o escudo, Ele também é a proteção. Eu não sei como você está, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero que você clame ao Senhor, você precisa clamar ao Senhor, o Deus que também é o seu escudo, o Deus que é a tua proteção, o Deus o qual você pode confiar que Ele nunca irá te desamparar. Ele nunca te desamparará. Ele sempre estará contigo. Se você conectou, está aqui junto conosco no primeiro vídeo, fez a primeira declaração profética, a segunda declaração profética, hoje é dia de fazer a terceira declaração profética e clamar com toda a confiança que você tem em Deus, porque Ele é o teu escudo. Pode ter certeza, como diz o Salmo 91, se você confiar, 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita e você não é atingido, porque o Senhor é o teu escudo. Escreva aí embaixo: o Senhor é o meu escudo, é nele que eu confio. Então o salmista ele vai dizer: ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. E aqui tem uma chave muito interessante para você, para nós. Trata com bondade o teu ungido. Ele não está
De maneira nenhuma se auto-intitulando como o ungido. Na época que ele escreve esse salmo, o ungido era o rei. Então trata com bondade o seu ungido, mostrando que está se tratando do rei. Aqui ele está orando por aquele que está em iminência, aquele que é autoridade sobre a vida dele. Então, como eu falei, aqui está uma chave, porque o adorador, ele aprende a orar por aqueles que são autoridades sobre ele. Como o apóstolo Paulo ensinou em 1 Timóteo 2, versículo 1 ao 4. Orar por todas as autoridades. E aí nós falamos sobre hoje, presidente da República, primeiro-ministro, nós falamos sobre todos os que são sobre nós, sobre nossas autoridades. E também, você que é um adorador, deve orar sobre a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, sobre a cobertura espiritual que Ele colocou sobre você, sobre o seu pastor, seu apóstolo, aquela pessoa que cuida da sua alma, que Deus colocou para cuidar da sua alma. Então o adorador, aqui ele está falando, o salmista está falando, Senhor, meu escudo, trata com bondade teu ungido. Ou seja, está pedindo para abençoar o rei. Por que era tão necessário abençoar o rei? Porque o Messias viria sobre a linhagem de Davi, então todos eles tinham uma expectativa, e hoje o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Timóteo, que na verdade precisamos orar por todos que estão em eminência no governo, têm autoridade sobre nossas vidas, para que nós tenhamos vida tranquila. Então está aqui uma chave para um verdadeiro adorador. Na hora da sua oração, ora pelas autoridades. Se você é um verdadeiro adorador, você não se rebela contra a autoridade, você ora por elas. Amém? O versículo de número 10, ele vai continuar e ele vai fazer uma declaração muito potente. Essa declaração é o seguinte: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Estar nos átrios do Senhor, na linguagem do salmista, era como se estivesse na presença de Deus. Como já falei, o templo era o centro da adoração naquela época. E ele estava longe do templo. E lembrando, sim, que era melhor estar um dia ali naquele átrio do que 1000 em outro lugar. E com isso que o salmista está dizendo, eu quero dizer para você hoje o seguinte: se uma pessoa viver apenas 24 horas, mas essas 24 horas forem na presença de Deus, ela viveu muito mais do que uma pessoa que viveu 1000 dias fora da presença de Deus. Porque a verdadeira vida é estar conectado à vida de Deus, é estar conectado no Senhor, é viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Por isso que o salmista, ele vai dizer, melhor um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Entenda isso. E ele está falando isso com experiência de causa. Nesse momento, ele não estava podendo estar nos átrios. Mas como já disse, o coração dele peregrinava até Jerusalém, até a casa de Deus. E olha o que ele vai dizer: prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Por que ele fala isso com tanta propriedade e profundidade? Porque o Salmo 84 ele é atribuído aos filhos de Corá, ou à descendência de Corá. E é muito interessante você pensar nisso. Por quê? Porque na descendência de Corá, ou seja, a história da sua família, é uma história muito triste. Porque você vai ver isso aqui em 1 Crônicas 9:19. Depois você pode acompanhar aqui em Números 16:26. E você pode acompanhar também em Números 26:11, falando exatamente o que aconteceu com Corá. Você vai ver que Moisés convoca o povo e Corá, Datã e Abirão se rebelam contra Moisés. E se rebelar contra Moisés era como se rebelar contra Deus. E houve um juízo de Deus sobre a vida desses 3 homens e dos seus seguidores. Mas pelo incrível que pareça, sobre os filhos de Corá houve uma atitude de graça. Porque, embora os outros tenham morrido, os filhos dele continuou servindo a Deus. Por isso que ali na frente, no versículo de número 11, ele vai dizer, o Senhor Deus é sol e escudo. Porque
Deus, apesar de castigar a rebeldia do seu pai, vamos dizer assim, né, do seu avô, bisavô, eu não sei qual era ali, se era filho, se era neto, se era bisneto, quem era. Só é atribuído a descendência ou os filhos de Corá. Então ele vai dizer, o Senhor Deus é sol e escudo, ou seja, é a fonte de vida e proteção. Mais uma vez, o Senhor concede favor e honra. Ou seja, por eles estarem podendo ainda existir, era um favor e era uma honra, devido ao que tinha acontecido no passado. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Por algum motivo, Deus os poupou, e ali ele está falando sobre isso. Por isso que ele está dizendo, é melhor estar na presença de Deus, porque ele com experiência, profunda experiência na sua família, sabe qual é a consequência de habitar na tenda dos ímpios, na tenda da rebeldia, na tenda daqueles que contrariam a vontade de Deus. Então, eu quero dizer para você hoje que é muito melhor estar na presença de Deus, na casa de Deus, do que em qualquer um outro lugar. É muito melhor estar no centro da vontade de Deus do que fazendo qualquer uma outra coisa. É muito interessante você refletir sobre isso, você como um verdadeiro adorador. E agora, aqui no versículo número 12, ele vai dizer, o Senhor dos exércitos, relembrando mais uma vez que é Ele que tem o controle de todas as coisas, quero dizer para você que Ele tem o controle da sua vida, da sua história, Ele não perdeu o controle, e pode ter certeza que se você andar com integridade e confiando nele, não faltará milagre, providência, não faltará nada para você. Como diz aqui, olha, o seu Deus é o sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. E não vai recusar nada a quem vive e clama pelo sangue do Cordeiro e vive com integridade na presença dele. Agora nós vamos finalmente para a terceira declaração profética e você precisa fechar os seus olhos e declarar o seguinte: a minha confiança está no Senhor. Declare isso aí. A minha confiança está no Senhor. Está aqui, ó, família de Corá, seus filhos escreveram os salmos, depois de ter acontecido tanta coisa, mas o Senhor veio com favor e honra para eles. Embora estivessem peregrinos, estivessem longe, estavam com desejo de estar na presença de Deus. Os filhos de Corá eram guardas da porta do templo do Senhor. Era um cargo de muita honra. E agora ele só estava desejando estar na porta do Senhor, no pátio do Senhor, nos átrios do Senhor. Não tem lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. E com essa declaração ele vai fechar dizendo o seguinte: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Mais uma vez, ele destaca a confiança, ele destaca a felicidade daqueles que têm a confiança no Senhor. Eu quero declarar e profetizar toda a felicidade de Deus sobre a sua vida, se você confiar nele plenamente. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que está aqui comigo, fazendo essa terceira declaração profética, Senhor. A minha confiança está no Senhor. Apesar de todas as coisas, melhor é estar um dia na tua presença do que 1000 longe da tua presença, Senhor. Melhor é habitar na tua presença do que na tenda dos ímpios, na tenda daqueles que se rebelam contra ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que está fazendo essa declaração profética. Nós declaramos céus abertos sobre a vida dela e que a vida de adoração dessa pessoa se desenvolva cada vez mais, ó Pai. Que a intimidade desenvolva cada vez mais e que ela possa ouvir, Senhor. Está tão pertinho do Senhor que seja capaz de ouvir as batidas do teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que você esteja tão perto do Senhor que você possa ouvir as batidas do coração de Deus. Que você possa se importar com aquilo que Deus se importa. E que você venha fluir cada vez mais em adoração. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que
que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.